Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos a esse vídeo onde eu vou te mostrar uma organização de agenda completamente simplificada, muito passo a passo do zero de como que você estrutura, para que você consiga seguir, né, colocar todas as suas obrigações, ter disciplina para seguir e conseguir organizar a sua vida, beleza? Toda essa organização de agenda, eu gosto bastante de ler assunto de organização e tudo mais, ela é baseada em 2 livros, tá? Então o primeiro é este aqui, o livro Sem Esforço, tá? A luz desfocou um pouco. Mas basicamente ele é o livro de continuação do essencialismo, inclusive até do mesmo autor. Se você já leu o Essencialismo, ele até fala, né? No Essencialismo eu te ensino a fazer o que é o certo, as coisas principais, e nesse Sem Esforço eu te ensino a você fazer essas coisas certas de forma mais fácil. Então a primeira coisa, né? A primeira organização de agenda que eu tenho, ela é baseada neste livro aqui, tá? E o segundo livro que ela também é baseada é este aqui, 1 ano e 12 semanas. Já falei em alguns outros vídeos anteriores aqui, né? Gosto bastante desse livro. Ele é muito focado para planejamento, beleza? Então eu vou te mostrar bem do zero. Pega aí as suas anotações, seus principais pontos aí que você já tem que colocar na sua agenda, porque a gente vai estruturar isso aqui do zero. Eu quero que no final do vídeo você saia com uma agenda bem organizada, tá? Seguinte, meu povo, então antes de tudo, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda se você for novo aqui no canal, né? Basicamente, todos os dias da semana eu estou postando vídeo aqui. Se você gosta desse tipo de assunto, né, quer organizar sua vida, quer parar de procrastinar, quer ter mais disciplina para fazer o que precisa, este é o lugar, tá? Graças a Deus tem muita gente entrando aqui, se inscrevendo no canal. Eu comecei esse ano, tô focando bastante, então a gente saiu ali de 1.100 inscritos mais ou menos, já estamos dobrando a meta, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever e curtir esse vídeo para você receber os próximos, tá? Perfeito, meu povo. Então é o seguinte, antes da gente entender, né, o que entra na agenda, como que eu estruturo isso lá dentro, eu quero te mostrar o que de fato entra dentro da agenda e também qual que é o aplicativo, né, que eu gosto de recomendar que todo mundo use. A agenda que eu sempre uso é o Google Agenda, tá? Isso aí não tem mistério nenhum. Eu já contei em vários vídeos aqui, inclusive, sobre o Google Agenda. Por que eu escolho ele? Ah, Lucas, tem a agenda do Notion, tem a agenda, até o Todoist agora ele criou uma versão calendário, tem a agenda da Apple, a do meu Samsung aqui, enfim. Eu prefiro o Google Agenda porque é a agenda mais simples que existe. Todo mundo basicamente já sabe mais ou menos como que mexe, né? É bem intuitivo. E, por exemplo, você consegue convidar uma pessoa, a pessoa ela sabe aceitar esse convite, você consegue colocar localização, subir arquivo dentro dos eventos lá que você cria. Cara, é completamente simples e é a típica ferramenta que eu pagaria se ela fosse de assinatura, porque é muito completa, tá? Eu tenho hoje, pô, agenda de iPhone, já testei várias outras, a agenda do Notion e tudo mais, só que igual essa, né, do Google Agenda, pra mim, não tem pra ninguém, é muito simples de usar, tá? E até você não precisa ficar explicando, porque todo mundo meio que sabe usar também. E o que entra na agenda, tá? A estrutura de organização que eu estou usando ela é composta de 2 componentes principais. O primeiro é uma agenda, onde eu vou colocar só compromissos, coisas com horários específicos e ações que eu tirei desses 2 livros que eu já te explico como. E um aplicativo, alguma ferramenta para lidar com tarefas. Pô, Lucas, você está me falando então que as tarefas elas não entram dentro da agenda? Não entra, tá? Se você coloca a tarefa na agenda, até comenta aqui embaixo se você está acostumado a se organizar dessa forma. É muito provável que você não tá dando certo, né? Não está conseguindo seguir. Por quê? Quando eu coloco tarefa, eu tenho que estimar quanto tempo que eu vou levar para fazer aquilo. Então, às vezes, pô, essa tarefa eu vou começar às 8 horas da manhã e vai até às 9. Às vezes eu acerto. Beleza, tá tudo certo, né? Mas muitas outras vezes ela acaba levando mais tempo do que precisava, ou ela leva menos tempo, eu fico com um gargalo dentro do meu cronograma do dia, aí eu fico mexendo no celular. Ou aí, por exemplo, você coloca essa das 8 às 9, das 9 às 10 já tem outra, das 10 às 11, das 11 já tem outra, e aí você se falha na primeira, se ela leva mais tempo, você já precisa empurrar todo o seu cronograma para frente. Eu já vi pessoas que elas montaram toda essa estrutura do planejamento dela na semana no domingo, entrou na semana, primeira coisa ali na segunda-feira, o chefe já deu um imprevisto, uma coisa nova que ela precisa fazer, acabou o plano, né? Ela acaba descartando e jogando fora. Então, eu não gosto de pôr agenda eu não gosto de colocar tarefas dentro da agenda, da mesma forma que eu não coloco compromissos, coisas com horário específico dentro da lista de tarefas. Uma estrutura ela é complementar da outra. Para você ter uma ideia, até fazendo um parênteses, a gente tem 3 componentes na verdade, né? Esses 2 iniciais que eu falei são os mais básicos que você precisa ter para se organizar. Agenda e lista de tarefas. É isso,
tá? Às vezes você vai precisar de um componente 3 para lidar com projetos mais complexos, anotações. Pô, comprei um curso, onde que eu anoto as coisas desse curso? Me inscrevi em algum treinamento que tem uns PDFs, aonde que eu guardo esses PDFs? Então eu preciso às vezes de um outro componente que eu chamo de banco de ideias. Essa estrutura com esses três, né, agenda, lista e banco de ideias, é toda ensinada para você duplicar, de fato, tem a estrutura pronta, lá dentro do Fluxo. Se você nunca ouviu falar no Fluxo, né, é meu programa de implementação, onde eu te ajudo a se organizar, né, a gente tem toda a estrutura pronta lá, tem a comunidade, eu estava até agora há pouco respondendo um aluno que entrou agora recentemente nessa semana, ele estava com dificuldade, Lucas, o meu Trello tá bom, né, mostrou a estrutura lá de como que ele está fazendo, e aí, eu vou até colocar um print aqui, né, fica realmente muito prático de você seguir no dia a dia, porque eu estou sempre te orientando, ó, faz esse ajuste que vai dar certo dessa forma, tá? Então, se você quiser conhecer o Fluxo, eu indico que você toque no primeiro link da descrição desse vídeo ou no comentário fixado, vai ter uma aula de apresentação, tem, cara, trocentos depoimentos lá, porque tem muita gente que passa no Fluxo. Todo dia, de 2 a 3 pessoas entram. Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui meio-dia e já tem 2 pessoas que entraram, né? Então, graças a Deus, tem muita aceitação e a galera tem muito resultado lá dentro, tá bom? Deixo esse convite para você. Beleza, Lucas, então agora bora para a prática. O que de fato entra dentro da agenda? Eu gosto sempre do CRI, sempre lembra disso. C de compromisso, R de rotinas e de informações. Por exemplo, vamos começar pelo C, né? O que é um compromisso? É uma coisa que tem um horário específico para acontecer. Lucas, eu tenho uma reunião no meu trabalho toda sexta-feira de manhã às 9. Cara, um baita compromisso. Isso aí não tem cabimento estar dentro de uma lista. Tem que estar na agenda. Lucas, eu tenho uma reunião que eu preciso fazer com o cliente que vai ser meio-dia. Eu tenho um médico que eu marquei que vai ser na terça à tarde. Eu vi que eu preciso fazer uma visita presencial para o cliente que vai ser de segunda a terça. Eu tenho um evento que eu comprei e o evento vai ser no final de semana. Tudo que tem horário precisa estar lá na sua agenda, tá? Tem um voo, enfim. Qualquer coisa com horário específico para começar e às vezes até para terminar, né? Às vezes não vai ter para terminar, mas se tem para começar, deve estar na agenda. Porque, na minha opinião, a agenda ela é o mais próximo, um mapa do seu tempo, né? Então, você vê para onde está indo o seu tempo, onde você está gastando. Então, compromisso é a primeira coisa que você deve colocar. O segundo tipo de coisas, e eu sentia que ficava... E às vezes você vai se organizar dessa forma, você vai perceber que está cheio de espaço em branco, né? Pô, cara, tá uns vazios aqui na minha agenda, é assim mesmo? Exatamente, porque se tem muita coisa, é fácil procrastinar. Porque a gente trava, às vezes a gente gesta demais, não tem flexibilidade. Precisa ter uns buracos em branco aí na sua agenda, basicamente, tá? O segundo tipo de coisa que a gente coloca são as rotinas, e eu gosto de dividir elas em algumas partes, tá? Tem as rotinas do dia a dia, então, por exemplo, eu vou fazer o mercado da semana que eu faço todo sábado. Eu vou preparar as refeições da semana que eu faço todo domingo, que eu já preparo as refeições de todos os dias. Eu vou fazer uma faxina aqui em casa. Tenho a minha rotina aqui, a minha rotina matinal. Tenho a minha rotina de treino, de atividade física. Tudo que são rotinas, qual que é a diferença? Rotina, ela tem uma flexibilidade maior de horário. Pô, eu não consegui ir 11 horas da manhã no mercado. Tem algum problema? Não, né? Às vezes eu vou jogar o mercado mais para frente, para tarde, ou para o outro dia. Alterar o horário da rotina não tem problema. Eu coloco que eu vou sempre treinar por volta das 11 da manhã. Hoje, por conta da correria da manhã, não consegui treinar às 11. Cara, eu joguei para depois desse vídeo aqui, tá? Então, não tem problema você alterar o horário. Agora, compromisso não. Compromisso já tem um horário fixo que você deve respeitar. Beleza? Eu sempre gosto de falar, cara, que organização é você ter empatia com o outro, né? É mais do que você ficar atrás de tarefinha e aplicativinho que vai resolver sua vida. É você ter empatia com o tempo do outro. Cara, o outro separou um tempo lá para vocês fazerem uma reunião. Você não tem cabimento você chegar atrasado. Igual aconteceu esses tempos comigo, tava no mercado, aí o cara, tava parado na fila mexendo no celular. Tava na minha frente, né? Na hora que chegou a vez dele, começou a passar os itens lá e enquanto a moça do caixa passava, ele ainda no celular. Na hora que foi de pagar, né? Ao invés dele deixar o dinheiro meio trocado, deixar a carteira para fora, não. Ele começou a contar moeda por moeda, todo mundo atrás da fila de mim também, né? Esperando, porque o bonitão tava usando muito celular, entende? É uma falta de empatia absurda você não ter esse tipo de planejamento, tá? Então, beleza. Rotinas, compromissos, tá? Eu gosto de um outro tipo de rotina que eu até tirei deste primeiro livro que eu mostrei para vocês. São as rotinas de valor. Vamos supor, cara, eu tenho uma área que é super importante, que são meus filhos. Eu não tenho filhos, mas estou te dando um exemplo aqui.
Eu preciso ter rotinas que, se eu fizer, eu fortaleça a relação que eu tenho com os meus filhos. Eu preciso ter rotina no meu relacionamento. Cara, eu vou sair com a minha namorada no sábado. Eu vou ter um cinema ali com a minha família no domingo de manhã. Ou eu vou ter um almoço, um churrasco com os meus amigos que a gente vai fazer no domingo à tarde. Cara, rotinas de valor. Coisas que você valoriza, áreas importantes para você. A sua missa lá, se for uma área que você valoriza, fé, né, espiritualidade, precisa estar programada. Entende? Por que às vezes a pessoa ela sente que o dia dela passa voando e ela chega no final do dia e parece que ela não conseguiu produzir nada? Porque ela só foca em trabalho e as outras áreas ela não organiza. Para que organizar o relacionamento? Para que organizar a relação com os filhos? E aí ela vai fazendo quando dá tempo. E nunca dá tempo. Esse que é o negócio, tá? Então você precisa ter esse tipo de lógica, tá? O terceiro tipo de coisas que entram dentro da agenda são informações. Então eu coloquei na minha, porque essa semana em específico, na quinta... Não, até explicar o que é antes de te dar o exemplo. Informação é uma coisa que não demanda ação, só que é útil saber. Fechamento de fatura. Pô, vai fechar, já está em débito automático, já vai bater direto no saldo da conta. Eu não preciso fazer nada, mas eu coloco o fechamento da fatura. Todo dia 16 vai fechar. Aí você pode colocar mensalidade, toda conta aqui é a mensalidade da academia. Todo mês, dia 7 aqui é a mensalidade da academia. Já está pago, entende? Já vai bater no cartão e tudo mais, só que eu gosto desse controle. Pô, esse é o dia que vai vencer a conta de água. Esse é o dia que eu preciso pagar a internet mesmo estando em débito automático. Mensalidade do Spotify. Enfim, tá? A minha agenda dessa semana, pra você ter uma ideia, na quinta-feira vai sair uma temporada nova de uma série que eu gosto, né? Que chama Black Mirror. Não sei se vocês gostam e eu tenho muita certeza que não é assim que pronuncia. Mas, cara, eu coloquei, né? Porque eu gosto bastante de ficção científica. E, cara, coloquei lá isso dentro da minha agenda como uma informação lá em cima, tá? No meio de mentoria, no meio de treinamento, no meio de reunião, do trabalho do dia a dia, eu coloquei uma baita de uma coisa de vida pessoal, né? Porque a agenda foi feita para ajudar, né? Você lembrar das coisas, não precisa ficar com medo de esquecer nada, tá? Então eu gosto de colocar informações também. E agora, da onde que mais que entraria aqui nessa estrutura de agenda? Eu estava lendo este livro que é o Sem Esforço, tá? Que eu mostrei aqui no início, vou mostrar aqui de volta, tá? Que basicamente ele fala que é muito interessante a gente começar a pensar em ações que são ações que a gente faz uma única vez, só que elas continuam, elas perpetuam um tipo de resultado. Então, por exemplo, todo mundo está acostumado com o trabalho pontual. Eu faço um pouco, tenho um pouco de resultado. Recebi um e-mail, respondo aquele e-mail, beleza, tive um resultado ali. Se eu receber outro, eu vou ter que responder de novo. Esse que é o negócio. O trabalho não se acumula. O trabalho fica sempre do zero, você sempre precisa começar na estaca zero. E esse livro ele fala que você deveria começar a focar em ações residuais. Vou te dar um exemplo que é muito fácil de entender. Por exemplo, eu tenho uma rotina que eu vou fazer um investimento uma vez por mês, uma rotina de 15 minutos que eu vou fazer um investimento ali do mês. Cara, eu coloco aquele dinheiro lá, se você pegar uma caixinha do Nubank, você não precisa conhecer de ações, opções, ETFs, não. Você vai na caixinha do Nubank, você separa R$500, separa R$100, qualquer coisa, coloca nessa caixinha, você fez uma ação um dia, olha amanhã, você vai ver, cara, vai estar lá, por exemplo, R$101. Pô, subiu um pouquinho do que você tinha colocado. No outro dia, R$102. Não é essa porcentagem, tá? Tô te dando só um exemplo. Mas a ideia é essa. Você fez uma coisa que ela continua te dando resultado. Por que eu estou focando tanto em YouTube? Eu falei que esse está sendo meu ano do YouTube. Porque antigamente eu focava só em Instagram. Instagram é trabalho pontual. Eu começava, né, fazia os stories do dia lá. No outro dia estava zerado, meu amigo. Eu tinha que começar do zero de novo. O trabalho eu nunca conseguia vencer ele, porque eu sempre ficava acumulado, né? Às vezes chegava uma pessoa, me seguiu hoje, né, e ela não recebia os stories de ontem porque eles já desapareceram para sempre. Então, e fora tem toda a questão que a galera do YouTube ela é muito mais comprometida para aprender, enquanto a galera do Instagram só quer reelzinho, dicasinha mágica de 15 segundos, né? E aí, qual que é a grande questão? Eu comecei a fazer muito YouTube. Todos os vídeos, às vezes você vai assistir esse vídeo no dia que eu postei. Às vezes você vai assistir um mês depois, uma semana depois, um ano depois. O vídeo ele vai continuar trabalhando para mim, ele vai continuar trazendo resultado, trazendo esse tipo de informação para as pessoas, né? E uma minoria vai entrar para o fluxo, que essa que é a ideia, ajudar o máximo de pessoas a se organizarem possíveis. Então, esse trabalho ele começou a ficar muito acumulativo, mesmo para e-mail. Antigamente, eu enviava e-mail e aí a pessoa que se cadastrava hoje não recebia os anteriores. Coloquei todos em sequência, todos em fluxo. Agora, se você entra na minha lista, você vai receber todos os e-mails que eu já escrevi. Faz sentido, meu povo? Então,
você tem que começar a pensar, eu envio um tipo de contrato sempre que chega um cliente novo aqui na empresa, eu tenho que criar um contrato para ele. Cria uma pasta, estrutura uma pasta para você organizar seus modelos. Cara, tem todos os modelos. Igual eu tinha uma mentorada que ela estava no fluxo e depois ela subiu para a mentoria. Que ela era gerente de RH, né? Tinha uma equipe de 6 pessoas. E ela falava, Lucas, eu não consigo trabalhar, porque simplesmente toda hora vem alguém me interrompe, algum funcionário perguntando coisa, não sabe fazer e tudo mais. O que a gente fez? Uma ação residual. Estruturamos processos dentro da empresa. No RH a gente tem esses 4 processos aqui, por exemplo. A gente tem contratação, a gente tem treinamento de novos funcionários, a gente tem um processo para capacitação dos funcionários para eles subirem aqui e terem clareza do nosso plano de carreira. Enfim, tem até o processo de demissão, enfim, tinha vários processos que a área dela demandava. A gente mapeou tudo isso, criamos processos dentro do Google Drive ali, e aí sempre que um funcionário, fulano, chegou um funcionário novo, o que eu faço? Eu não sei como que eu faço as coisas, né? As ações a partir daqui. Ela falava, entra na nossa pasta, encontra esse processo e vê. No processo estava lá, primeiro você vai apresentar a empresa para a pessoa, depois você vai apresentar a mesa dela, depois você vai adicionar ela no sistema. Cara, estava tudo explicado lá e ela parou de ficar repetindo isso sempre. Faz sentido, meu povo? E só mais um exemplo, eu sugiro que você separe até um tempo e comece a pensar o que do meu trabalho eu posso automatizar? O que eu posso usar IA para facilitar e eu não precisar ficar criando as paradas do zero? O que eu posso, de uma forma que o meu trabalho ele se acumula para eu não precisar ficar me matando de trabalhar todo santo dia? E aí só mais um exemplo para a gente concluir esse ponto. Alimentação, né? Então eu sigo uma dieta para subir peso, né? Porque sempre fui muito magro. A Siri está conversando comigo aqui, no meu relógio, no meu celular. Mas então, eu coloquei essa rotina de alimentação. O que eu fazia antigamente? Todo dia eu tinha que separar um tempo e cozinhar. Né? Todo dia, eu quero comer, então eu preciso preparar alguma coisa. Era muito estressante, eu perdia tempo. Era uma rotina que todo dia zerava e eu precisava fazer tudo de novo. Agora não. Todo final de semana, né, eu tenho uma rotina ali no domingo de manhã, onde eu já preparo todas as refeições da semana, congelo, deixo tudo pesado, tudo na marmita, né, tudo prontinho, deixo congelado na geladeira. Cara, todo dia à noite eu só tiro 2, coloco para baixo para descongelar e vida que segue, tá tudo organizado. Faz sentido? Então, é um trabalho que virou acumulativo. E o último tipo de coisa, para você ter uma ideia do que você deveria, como que organiza a agenda, né? É o que eu vi neste segundo livro, né, que eu trouxe aqui de recomendação, que é 1 ano em 12 semanas. Qual que é a ideia? Você precisa agrupar tarefas semelhantes. Vamos supor, eu estou fazendo essa gravação desse vídeo. Se eu sair desse vídeo e simplesmente, não, beleza, eu acabei esse vídeo aqui, eu vou escrever um e-mail. Eu vou ficar com uma coisa que chama resquício de atenção. Isso aí é responsável, e esse número é bizarro, cara, eles fizeram esse teste lá nos Estados Unidos. É responsável por 40% do seu tempo útil desperdiçado, que é você pular de tarefa em tarefa muito diferente uma da outra, tá? E qual que é a ideia? Você precisa usar uma estratégia que chama batching. Isso está tudo explicado no fluxo, né? Mas eu acredito que eu explicando aqui você vai conseguir pegar rápido. Que é o quê? Eu vou agrupar tarefas semelhantes. Então, cara, eu posso agrupar pelo tipo de ação, gravação, escrita, tarefas criativas, entende? Tarefas administrativas, tipo de ação. Eu posso agrupar por um contexto específico. Então, só tarefas que eu vou fazer fora de casa. Só tarefas que eu preciso fazer no WhatsApp. Só tarefas que eu preciso fazer quando eu for visitar um cliente. Entende? Um contexto específico. Eu posso agrupar também pelo tempo que essa tarefa leva, só tarefas rápidas, só tarefas mais demoradas, só tarefas até 1 hora ali que eu consigo fazer. Eu posso agrupar dessa forma, né? Pela dificuldade que ela tem, só tarefas fáceis. Antigamente eu tinha, hoje eu não tenho mais tanto esse problema, graças a Deus. Mas antigamente eu tinha uma etiqueta que era tarefas offline. Tudo que eu precisava fazer, porque, por exemplo, às vezes eu estava trabalhando, caía a internet, ou acabava a luz. Cara, um baita imprevisto. Alguém bateu num poste, derrubou um poste aqui perto. Acabou, cara. Ficava várias horas sem internet, sem eletricidade. Eu pegava essa etiqueta aí de tarefas offline para eu fazer esse tipo de tarefa, nesse período. Então, cara, era uma coisa que ajudava bastante, mas não tenho usado tanto por conta que isso não acontece com frequência, tá? Mas é só para você entender. Segue essa lógica, então, de fazer as tarefas por sequência. Isso aí faz você ganhar muito tempo, porque você já tá com a mentalidade... Não com a mentalidade, você tá com a... Cara, eu tô só gravando. Você já tá no foco daquele tipo de tarefa, tá? Tô só escrevendo, você já tá no foco naquilo. Evita ir para uma coisa completamente diferente. E esse tipo de ação, tanto as ações residuais, né?
quantas ações de betting eu coloco dentro da minha agenda, tá? Essas coisas estão lá, então eu coloco um bloco só para fazer tarefa administrativa, um bloco só para fazer as tarefas financeiras pessoais e da minha empresa, um bloco só para fazer mentorias, que eu gosto de jogar isso para o período da tarde. Então você pode agrupar por tipos semelhantes específicos de tarefa. Beleza, meu povo? Então era isso que eu queria entregar nesse vídeo aqui. Espero ter ajudado, né? Comenta aí se fez sentido para você. Eu quero, inclusive, como você chegou até o final, que só lenda chega no final, não tem jeito. A maioria assiste só o comecinho e já era, acabou, né? Mas como você chegou até o final, vou deixar de recomendação 2 vídeos aqui, né? Que eles casam muito bem com esse assunto e pode complementar muito bem aqui esse conteúdo aqui de organização para você. Então aplica essa parada, conta comigo e vamos para cima.